essa noite, o tema da nossa conversa é: a vitória está em Jesus. A vitória está em Jesus. E antes, meus irmãos, da gente entrar no texto base dessa noite, eu gostaria de lembrar vocês de algumas coisas, porque o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. Só que é importante nós nos lembrarmos de tudo isso. Primeira situação, em João 3,16 vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos falando de salvação. Marcos 16,16 diz o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo. Estamos falando de salvação. João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, Jesus falando, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos falando de salvação. O tema da nossa conversa, acabei de falar para vocês, é: a vitória está em Jesus. E a gente poderia parar a nossa conversa nessa noite por aqui. Você veio para cá nessa noite e talvez você veio buscando receber uma vitória do Senhor na sua vida familiar. Talvez você está aqui nessa noite buscando uma vitória na sua vida financeira ou nas suas finanças. Talvez você está aqui buscando qualquer outro tipo de vitória sobre a sua vida. E talvez você já está buscando esse tipo de vitória já faz algum tempo. E até então você não recebeu essa vitória que tanto você busca. E pode ser que, de tanto você buscar essa vitória sobre a sua vida, e ainda não tê-la recebido, talvez você vai para casa, ou talvez você já foi para casa, puxa vida, fui ao templo, culto da quarta-feira da vitória, estou clamando tanto, estou buscando tanto a Deus, a essa vitória específica, mas Jesus ainda não me respondeu, estou triste, estou chateado. E eu acabei de ler com vocês alguns versículos que falam a respeito de salvação. E por que eu falei que é importante a gente lembrar disso, e é algo que todo mundo já sabe? Porque a nossa maior vitória, irmão, a nossa maior vitória, irmã, é a nossa salvação. Essa é a maior vitória das nossas vidas. As demais coisas que nós buscamos são bênção na nossa vida, sim. Talvez você não recebeu essa vitória na sua vida ainda. Mas é importante você sair daqui nessa noite sabendo que você já é mais do que vitorioso. Porque você é salvo. Porque você recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. Por isso que eu disse, quando a gente começou aqui, que se a gente fosse finalizar a nossa conversa nesse momento, já estava assim, o assunto encaminhado na sua vida. Você veio para um culto de vitória. E você já pode sair daqui sabendo que em Cristo Jesus, você já é mais do que vitorioso. Porque você é salvo. Você é salvo. E essa é a grande e maior vitória na nossa vida, Will. Essa é a grande e maior vitória na nossa vida. Precisamos guardar isso. E aí, você sabendo de tudo isso, é importante nós sabermos o seguinte, que somos salvos, amém? E essa grande vitória que Deus nos dá, que é a vitória da salvação, o interessante de tudo isso é que Ele nos dá e nos dá de graça. Olha que bênção, irmãos. A gente busca, pelo menos, eu busco tantas vitórias na minha vida, que elas requerem de mim tanto esforço, tanta dedicação, mas aquilo que é mais precioso na nossa vida, irmã Ilma, Deus Ele nos dá de graça. Olha que lindo, olha como Deus é. E eu vejo, eu me recordo de quando eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, e o principal motivo que me fez ficar apaixonado por Jesus, foi quando eu entendi isso, a graça dele, Rose. Porque eu comecei a olhar, e eu falei, Jesus, eu não sou digno de ser salvo pelo Senhor. Eu não mereço ser salvo pelo Senhor. Olha quantas coisas erradas eu faço.
Olha quantas coisas que não agradam ao Senhor eu faço. Eu não mereço nada disso que o Senhor tem feito por mim. Só que daí eu aprendi que a salvação ela veio pela graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. É quando nós não merecemos e mesmo assim Deus faz. Então diga assim comigo, ó, eu sou um agraciado por Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! Eu, você, nós somos agraciados por Deus. Recebemos aquilo que tem de maior valor aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, que é a nossa salvação. É a nossa salvação. E antes da gente entrar agora na nossa reflexão dessa noite, eu gostaria que você orasse comigo, repetindo a minha oração. Diga assim, ó, Senhor Jesus, usa o Carlão para falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Então, ligamos no céu que o Carlão vai ser usado para falar com você nessa noite. E a reflexão nessa noite, irmãos, ela está lá em Lucas, capítulo 2, verso de número 41. Lucas, capítulo 2, verso de número 41. Quem já esqueceu alguma coisa aqui? Dá um sinal com a mão para eu ver. Irmão, eu tinha problema em esquecer chave. Eu não sabia onde eu colocava minhas chaves. Hoje, eu já moro sozinho. Então, eu tenho alguns métodos que eu faço lá em casa para eu não esquecer minha chave. Cheguei em casa, coloquei a chave na porta, fechei a porta, a chave fica na porta. Se eu tirar a chave da porta, perdeu a chave da porta. Então eu faço dessa forma. E também eu costumo gravar alguns lugares específicos para eu colocar a chave. Por exemplo, tiro a chave da porta de casa e venho para a igreja. Um exemplo, estou com a chave na mão, preciso me locomover até o carro e ir para casa. Tem um recipiente no carro do lado esquerdo que eu sempre coloco a chave no mesmo lugar. Mudou o lugar, irmão? Vai dar trabalho. Vou precisar chamar chaveiro, vai ficar cara a brincadeira. Então precisei arrumar alguns métodos ali para eu não me esquecer. E hoje nós vamos falar exatamente a respeito disso. Ou o principal, né, o caminho do texto que nós conversaremos nessa noite vai falar disso. E lá em Lucas, capítulo 2, verso de número 41, não sou o único que esquece as coisas. Vai mostrar alguém muito importante que esqueceu algo mais importante ainda. Já pensou em esquecer Jesus, irmão? Só que Maria, a agraciada, e José, pai de Jesus, aconteceu com eles também, então acontece. Quem aqui já esqueceu o filho em algum lugar? Dá um sinal com a mão para eu ver. Não vou apontar para os irmãos não saber, mas teve gente que levantou a mão. Acontece, irmão. Acontece, irmã. Normal. Se até Jesus esqueceu, se até José e Maria esqueceram a Jesus, quem somos nós para estarmos livres desse fato, né? Mas vamos lá. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, verso de número 41, diz assim, ó. Todos os anos, guarde essa informação, tá? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, estava entrando na adolescência, era um junior, está aí na fase dos que eu estou cuidando ultimamente, que o pastor me fez o convite para mim e para a Rafa, para cuidar dos juniores. Então eu sei bem como é essa idade, irmãos. Por mais que eu não tenha filho ainda, eu sei bem como é. O filho do irmão, o filho da irmã, quando junta com o filho do outro irmão, com o filho da outra irmã. É uma bênção, glória a Deus. Quando Jesus tinha essa idade, 12 anos, eles foram à festa, a festa da Páscoa, conforme o seu costume. Guarde essa informação, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E os seus pais, José e Maria, não sabiam disso. Eles pensavam
que ele, Jesus, estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo, um dia de viagem. Então, José e Maria começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, olha só, Jesus ficou perdido 3 dias, irmãos. 3 dias depois, já pensou você ficar 3 dias sem Jesus? José e Maria ficaram. 3 dias depois, encontraram o menino, num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino Jesus, também ficaram admirados. E a sua mãe, Maria, lhe disse: meu filho, imagine Maria preocupada, já fazia 3 dias que ela estava atrás de Jesus. Quem aqui já viu uma mãe desesperada? Quando o filho some, ele fala que vai na casa de um e está na casa de outro, e você liga, não atende. Quem aqui é mãe, liga para o filho e o filho não atende? Dá um sinal com a mãe, com a mão que eu quero ver. Como que você fica, irmã? Você fica pé da vida, vai? Vamos falar desse jeito. Você fica doida, eu sei que você fica doida, que eu tenho mãe, e eu sei, eu tenho irmãos. Então eu parei um pouco de dar trabalho para minha mãe, só que eu vejo meus irmãos hoje. Então eu vejo quando minha mãe quer falar com meus irmãos, e meus irmãos não atendem, ou não respondem a minha mãe, né, não dão um retorno, eu sei bem como minha mãe fica. Então imagine a cena, Maria, José, vendo Jesus ali no templo, e olha o que ela fala, mas imagine você falando isso, não foi com um tom de calmaria não, tá? Olha só, meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você, só que não foi calminho assim não, tá, irmão? Imagine você, mãe, imagine você, pai, desesperado com seu filho porque ele sumiu. Faz o seu tom de voz aqui com essa fala de Maria, você vai saber bem como Maria estava. E olha Jesus, o que ele responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles, Maria e José, não entenderam o que Jesus disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Amém. E graças a Deus. Olha, aqui a gente conversou, lemos a respeito de quando Jesus foi com os seus pais para festejar, né, participar da festa da Páscoa. E é interessante a gente saber de algumas situações aqui. A festa da Páscoa, comemorada pelos judeus, ela é diferente da festa da Páscoa que nós cristãos comemoramos. A festa da Páscoa, ela comemorava, e até hoje existe ainda esse tipo de comemoração pelos judeus, o seguinte: o momento em que os hebreus, né, o povo de Deus, foi liberto do Egito. Então a festa da Páscoa, comemorada pelos judeus até hoje, ela celebra esse momento. O momento que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito e passou à liberdade. Isso liderado por Moisés. Então é isso que é comemorado, a festa da Páscoa. E foi nessa festa que Jesus, os seus pais e outras pessoas tinham ido a Jerusalém para festejar. E em festa, irmão, você sabe, né? Festa, você vai, você come, você bebe, você dá risada e você fica feliz, porque eu não conheço festa. Pode ser que você já tenha ido em alguma festa que você voltou triste da festa, talvez por alguma chateação. Mas via de regra é festa, Elisângela. Você vai para festejar, você vai para se alegrar, você vai para ficar feliz. E Jesus e os seus pais tinham ido nessa festa. Só que olha só que interessante. Eles iam para essa festa, né, a festa da Páscoa, todos os anos. Will, verso de número 41, coloque para a gente. E lá diz o seguinte, ó: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos eles iam. Todos os anos. E aqui, irmãos, eu começo a nossa reflexão nessa noite, refletindo a respeito de Lucas 2,
do 41 em diante. A primeira situação que a gente precisa entender é o seguinte: eu lendo essa reflexão, eu lendo essa passagem, eu comecei a trazer alguns ensinamentos para o meu coração. E eu comecei a observar situações que são importantes para nós nessa noite. E a primeira delas, que eu observei, que Deus falou muito forte ao meu coração, é a seguinte: alguns fatores, tá, irmão? Para você que está anotando aqui nesse momento, ou você que está em casa, que tá anotando também, alguns fatores que nos afastam de Jesus. Nós lemos a reflexão e nós vimos que os pais de Jesus se afastaram de Jesus por um certo momento. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns fatores que eu trouxe ao meu coração como ensinamento. O primeiro é o seguinte, irmãos. Verso de número 41, acabei de ler com vocês. O que eu aprendi foi o seguinte: que o que nos afasta de Jesus são as distrações, Wesley, com as nossas vitórias. Acabei de explicar para você o que significava a Páscoa para Maria, para José, para Jesus. Significava uma vitória na vida deles, que foi a vitória da libertação, da escravidão do povo de Deus, do Egito. Essa era uma vitória. E os pais de Jesus estavam ali em Jerusalém, comemorando a festa da Páscoa, que trazia à memória essa vitória. Só que nessa comemoração da vitória, eles acabaram se distraindo e deixaram Jesus para trás. Olha que situação, irmãos. E aí eu vou trazer a aplicação disso para as nossas vidas. Eu vou ser breve hoje, tá? Você pode ficar tranquilo que o que eu trouxe anotado aqui, eu vou ser muito objetivo nessa noite. Os pais de Jesus esqueceram de Jesus por conta da distração que eles tiveram com a vitória que eles estavam celebrando. E aí, irmãos, olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 35. Paulo falando e instruindo e ensinando. Digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Olha a instrução que Paulo estava dando, para a gente ficar esperto com as distrações. Sabe por quê? Porque a distração, ela me afasta, ela afasta você de Jesus. E se nós sabemos, o tema da nossa conversa nessa noite a respeito de vitória, é que a vitória está em Jesus, eu preciso ficar atento para eu não me distrair com as vitórias que Jesus me dá. E aí, vamos aplicar. Olha só. Muitas vitórias, irmãos, acabam nos fazendo perder Jesus de vista. Uma delas é o seguinte: eu estava fuçando no Facebook. O Facebook é uma rede social que eu pouco acesso. Então, se tem pessoas que falam: Carlão, te marquei no Facebook, você viu? Não vi. Te mandei uma mensagem no Facebook, você viu? Não vi. Dificilmente eu fico no Facebook. Só que ontem eu dei de acessar o Facebook, porque eu estava terminando a escala dos diáconos e tem alguns integrantes novos que eu ainda não sei o nome inteiro. Eu gosto de chamar a pessoa pelo nome, e eu sei só o apelido da pessoa. O nome do rapaz eu sei como ele chama, mas da esposa ainda não. E eu fui no Facebook para tentar achar ele, para tentar pegar o nome dele e consequentemente achar o nome da esposa. E vi, um irmão que até alguns dias estava com a gente e conversava comigo na ocasião, esse irmão, falando: Carlão, nossa, eu estou procurando uma porta de emprego. Pega essa, hein? Estamos falando a respeito de distrações que nos fazem deixar Jesus para trás, que nos fazem esquecer de Jesus. E esse irmão, compartilhando comigo na ocasião, que estava desempregado, que precisava muito de uma porta de emprego, e que ele conseguiu uma entrevista. E ele estava conversando comigo que no dia seguinte ele faria essa entrevista. O irmão foi, fez a entrevista, veio no templo, comentou comigo o que tinha passado, e desde então eu não vi mais o irmão, irmã. Desde então não vi mais o irmão. E essa
é uma situação que afasta muitas pessoas de Jesus. A pessoa vem para o templo, e quando eu cheguei até Jesus, eu estava numa situação bem difícil na minha vida, e não era relacionada a emprego, era mais relacionada aos meus sentimentos. Eu vim quebrado para Jesus. E quantas são as pessoas que vêm quebradas para Jesus? Jesus restaura a vida dessa pessoa, a pessoa recebe a vitória de Jesus, e tchau. E muitas são as pessoas que se distraem com as portas de emprego que Deus dá a elas. Muitas são as pessoas que se distraem com o aumento de salário que recebe no emprego. Está lá, Jesus, abençoa, aumenta meu salário. E Jesus, ele ouve a oração e ele responde. E Jesus concede a resposta. Você recebe a resposta? Recebe um aumento de salário, opa, agora eu tenho dinheiro. Ih, não vai dar para ir para a igreja, não vai dar para participar da célula, não vai dar para ir no culto de oração, não vai dar para ajudar o nosso pastor, não vai dar para ir para o evangelismo, porque, nossa, eu tenho uma viagem marcada, não, porque eu tenho que comprar tal coisa, não, porque eu preciso ir ao shopping, não, porque eu preciso, marquei com fulano de tal um cinema. Vitórias que nos distraem, e aquilo que nos distrai, nos afasta de Jesus. A pessoa... E não vi só uma pessoa no Facebook, vi mais de uma. Deus, ele estava me direcionando, foi específico o que ele fez. Vi outra pessoa, falei, faz tempo que eu não vejo o irmão, faz tempo que eu não vejo essa irmã também. A pessoa ora, pede muito a Deus para que Deus ajude ele a ter um negócio próprio. Muitas são as pessoas que querem ter um negócio próprio, seu próprio negócio, trabalhar por conta. E Deus ajuda, ele ajuda. Só que daí Deus responde, Deus entrega a vitória, a pessoa esquece de Jesus. Até então era uma pessoa ativa no corpo de Cristo, e a vida com Cristo, lição de introdução do discipulado fala que a vida com Cristo é uma vida dinâmica. E a nossa vida com Deus, ela é uma vida dinâmica. A pessoa, ela recebe de Deus a vitória do negócio próprio, e ela fala, não dá para mim na igreja, porque estou enrolado no meu negócio, não, porque eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que resolver aquilo outro, e ela acaba se distraindo. Situações, tá? Estou esmiuçando, estou mastigando para você sair daqui nessa noite, certo daquilo que você veio receber. Porque muitas das vezes a gente não recebe a resposta de Deus ainda, irmãos, mas não é porque Deus não gosta de mim, não é porque Deus não gosta de você, não é por conta disso, porque Deus sabe, se Ele te responder, entre aspas, Ele vai acabar te perdendo. Então talvez a resposta que tanto você procura, a vitória que tanto você tem buscado no Senhor, ela ainda não chegou na sua vida, porque ainda não chegou o momento certo para você receber ela. Diga assim comigo, a vitória na minha vida, no tempo errado, ela se torna uma maldição. Fala, Deus. Você veio aqui nessa noite e Deus está falando com você nessa noite, irmão. Tenho certeza que você tem vitória que você está buscando e você ainda não recebeu. Mas faça uma autoanálise, uma autoavaliação da sua vida e pergunte para você mesmo, você está pronto para receber essa vitória que você tanto tem buscado? A pessoa, ela está buscando pela conversão do familiar, e está certo, irmão. Eu tenho tantos familiares que ainda não aceitaram a Jesus, ou que estão distantes de Jesus, e só Deus sabe como eu tenho orado por eles. Porque meu desejo é, quando Jesus voltar, irmãos, eu não quero ir sozinho não, eu quero ir acompanhado de todos vocês. Amém? E não só de vocês, desses que vocês apresentam em oração também. Amém? Mas a pessoa recebe a vitória da salvação do familiar, da salvação daquele amigo, e por conta disso ela abandona Jesus. Para mim tá bom, já, nossa, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto, meu avô, meu pai, minha mãe, já aceitou Jesus, tô com a vida ganha. Não vem mais, não cultua mais, não entrega mais a Deus um culto de adoração, esquece de Jesus. Compra o carro, compra a moto. Perdi a conta de quantas pessoas vinham buscando um carro, uma moto, uma casa,
isso, aquilo outro. E não está errado, irmão, você vir buscando esse tipo de vitória. Tem que buscar mesmo. Só que o errado na nossa vida é nós nos distrairmos com as vitórias que Deus nos dá. A mãe e o pai de Jesus se distraíram, largaram Jesus para trás e tinham acabado de ir ali, lembrar, festejar uma vitória que Deus tinha dado para o povo de Deus. Eu lembro, eu faço 30 anos esse ano, e eu sou uma das pessoas que, eu gosto de empreender, e eu tenho me esforçado para isso. E eu tenho um dos negócios que eu tenho, é que faz limpeza em terreno. Então, se o mato está alto, você precisa que corte o mato, irmão, pode me procurar depois. Carlão, o mato está alto lá do meu terreno. O terreno do meu vizinho, o mato está alto. Mas o terreno é do meu vizinho, Carlão. Eu vou roçar? Se você não roça, os bichos vêm na sua casa, não é na casa do vizinho. É na sua. Então, se você estiver precisando de ajuda lá com o seu terreno, você pode me procurar, tá? Mas eu lembro que quando eu comecei com esse serviço, comprei minha roçadeira, gasolina, tal, fui para o meio do mato roçar. E eu fiquei tão cansado, irmão. Se você soubesse como cansa ficar embaixo do sol quente, cortando mato, por mais que você faz ali na roçadeira, que é só apertar o botão, mas cansa. Tinha dia que eu falava, Jesus, não é isso aqui não que eu quero. Eu voltava para casa tão cansado, que sabe qual que era o desejo do meu coração? Deitar, dormir. E eu fazia isso, e faço até hoje, eu faço esse tipo de serviço no sábado, porque de segunda a sexta, eu sou assalariado numa cerâmica aqui em Piracicaba. Então eu faço esse tipo de serviço no sábado. E no sábado, irmãos, tem formigueiro. O que é o formigueiro? É o culto onde a gente reúne os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças. Reúne tudo aqui e a gente faz uma bagunça gospel para Jesus. Eu sei que ele se alegra de nós. Só que o meu desejo qual que era? Cheguei cansado, quero deitar, quero dormir, não quero saber de levantar aqui. Meu pé parecia que estava uma chapa, usando aquela botinona que eu uso para entrar no meio do mato. Eu falava, só quero saber, Jesus, de ficar deitado aqui, só quero saber. Eu falei, mas como assim? Deus, ele me respondeu, Deus, ele está me enviando clientes, como assim eu vou ficar longe dele agora? O pessoal está lá me esperando, como assim eu vou ficar longe? Falei, não. E aí eu venho para o formigueiro, eu estou aqui morrendo de cansado. Pulo com os juniores, não faço corpo mole não, e fico com eles aí até 9h30, 10 horas, porque se eles não estiverem aqui com a gente, brincando, ouvindo a palavra, eles vão começar a se divertir no mundo, e aí não adianta não, irmã. Meu filho, minha filha, não quer saber de igreja, então instrua seu filho e sua filha a estar com a gente no sábado, ajuda a gente nesse trabalho, porque Deus sabe, o suor que a gente derrama, para que o seu filho esteja aqui, esteja bem, esteja ouvindo uma palavra diretiva para o crescimento espiritual dele, está ali brincando com a gente, está brincando sendo supervisionado, está comendo, está bebendo. Então não existe lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. Só que eu, mediante a resposta que Deus deu na minha vida, eu falava, nossa, quero dormir, quero deitar. Deus falou, não, nada disso. E o pior de tudo isso, irmãos, sabe o que é? Deus dá, porque aquele que pede, recebe. E Deus tem compromisso com a palavra dele. A gente pede, Deus dá. Aí o irmão, a irmã, Elisângela, pede um namorado, uma namorada, pede um carro, uma casa, pede uma moto, pede uma bênção, Deus dá. Aí depois, a pessoa se afasta de Jesus, consequentemente não vai ser a mil maravilha que a pessoa estava esperando, pode ser que a pessoa acabe perdendo tudo aquilo que ela conseguiu, e em quem que a pessoa coloca a culpa depois, irmão? Em Jesus. Mas Jesus, por que o Senhor tirou? Por que o Senhor tomou? Mas não foi o Senhor que deu? E Maria fez a mesma coisa, verso de número 48, Will. Olha o que Maria fez quando ela e José encontraram Jesus. E a sua mãe lhe disse, meu filho, por que você fez isso conosco? Irmão, cá para nós. Responsabilidade de cuidar do filho é de quem? É do filho ou da mãe e do pai? É da mãe e do pai, né? Maria se encontra com Jesus e fala, meu filho, por que você fez isso com a gente? Como se a culpa fosse de G? E Deus tira da nossa vida a vitória que a gente pediu para Ele, e depois a gente fala para quem? Vai reclamar com quem? Com G?
Como se Jesus fosse o culpado. Como se Jesus fosse culpado da gente ter se distanciado e esquecido dele. Irmão, Jesus não tem culpa nenhuma, não. Jesus não é culpado porque você esqueceu dele em algum momento da sua vida, não. Não é. Não é. Mas Maria passou por isso. Como assim? Mas Jesus, te pego de cinta, menino. Ou chinela havaiana no seu lombo. Faz isso de novo para você ver. Se eu não te arranco os dentes da boca. Tem uns pais que é mais bruto, né, irmão? Se eu não te quebro na cinta. Ixi, deixa pra lá, vai. Vamos continuar, a gente já está indo para os finalmente, irmão. Tá rindo, né, Will? Verso de número 42, irmãos. Ah, não, aqui a gente já leu, do 42 ao 43, Jesus. Uma segunda situação, e é a segunda e última situação que eu aprendi, que eu trouxe como ensinamento para o meu coração, lendo essa passagem onde Jesus foi esquecido. O segundo fator que eu aprendo, que pode me afastar de Jesus, irmãos, é fazer as coisas ou fazer algo por costume. Verso de número 42 diz assim, ó. É 42 mesmo, tinha colocado ali, mas é isso mesmo. Não li não, eu tinha lido o verso de número 48. Verso de número 42 e 43 diz assim, ó. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Já era costume deles. Já era costume deles ir para a festa. Eram crentes, irmãos. Iam lá, sabiam do que estavam fazendo. Todos os anos faziam isso. Já era costume. Eles já sabiam o caminho que fazia para chegar até Jerusalém. Sabia onde era perigoso ir, onde não era perigoso ir. Sabia o horário que era bom para descansar, o horário que era bom para comer, o horário que era bom para beber água. Por quê? Porque já fazia isso de costume. Já era costume deles fazer isso. Só que eles acabaram esquecendo a Jesus por conta desse costume. E aquilo que nós fazemos por costume, irmão, pode acabar nos afastando de Jesus. Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender. Vou começar pela minha vida. Ah, mas o Carlão já é pastor, que ajuda o pastor Marcos, já é pastor, está aí na lida, está aí todo dia, está aí fazendo, está aí ajudando, é pastor auxiliar, e não sei o que tem, não sei o que lá. Para o Carlão é mais fácil. Para o Carlão não cair na rotina, não se acostumar, é muito mais fácil. É aí que vocês se enganam. E quantas foram as vezes, irmãos, estou aqui confessando o meu pecado para você, que eu me esqueci de Jesus por conta dos meus costumes, por conta de eu fazer as coisas por costume, Elisângela. Ah, Jesus, vou para a igreja? Bom, já sei que eu preciso chegar pelo menos uns 40 minutos antes na igreja, abrir o templo, e preciso ver se as máquinas de ar estão funcionando, se o som está ligado, se os microfones estão com bateria, se as portas estão abertas, se os cones estão aí na frente, se o estacionamento está aberto. Como de costume eu já sei o que preciso fazer. Como de costume eu já sei o que eu preciso fazer. Só que na maioria das vezes, quando a gente começa a fazer as coisas por costume, a gente pensa que porque nós estamos fazendo, que Jesus está no negócio. E muitas das vezes nós estamos fazendo e Jesus não está no negócio. Não é porque eu venho, que eu abro a igreja, que eu estou como pastor titular, auxiliar, ajudando o meu pastor titular, que é o pastor Marcos. Não é porque eu estou à frente dos diáconos, não é porque eu estou treinando diáconos, não é porque eu passo discipulado, não é por nada disso que eu posso dizer que Jesus está comigo. Não é porque eu faço que Jesus está comigo. Vamos aplicar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais? O músico já está acostumado, ele já sabe como faz, já sabe as músicas que o pastor toca, canta. Ei, mas não preciso nem ensaiar mais. Não preciso nem afinar o violão, não preciso nem afinar a bateria, se é que dá para afinar a bateria, não sei, não sou da área. Acho que dá para afinar, tem os meios lá para ajustar ela. Não preciso nem treinar minha voz em casa, sabe por quê? Já sei até as músicas que o pastor canta. Com o violão desafinado, eu toco a música que o pastor vai... Tá dando risada, Mari? Com o violão desafinado mesmo eu toco, porque eu já até sei. Por quê? Porque já faz de costume.
E muitas das vezes vem para tocar. É diácono, ficar no diaconato é abrir a porta, é receber bem, é recolher a oferta, é ungir a mão do povo. Ixi, isso daí eu faço com o pé na costa. E a pessoa não vem mais para cultuar, não vem mais para agradecer. Ela vem para fazer o que é de costume. E é aí que a pessoa acaba esquecendo Jesus da vida dela. Porque ela pensa, estou fazendo mesmo, então Jesus está comigo. Eu estou ajudando na igreja, eu ajudo na igreja, eu toco na igreja, eu prego na igreja, eu participo da célula, sou um líder de célula, sou membro da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Jorge, eu vou lá de domingo, Jesus está comigo. E foi da mesma maneira. Maria e José ia de costume, falou, não, a gente já sabe o caminho que faz para ir, o caminho que faz para voltar, todo mundo aqui é da casa, todo mundo é conhecido, Jesus está aí no meio deles, aí certeza Jesus está aqui com a gente, certeza. E ela passa a procurar, mas pera lá, já foi um dia que a gente está em viagem, a gente não viu Jesus, acho que está com os meus amigos e colegas, deixa eu dar uma procurada, não, também não está com os amigos, nem com os familiares, não está. Precisaram voltar. Olha o que a Bíblia diz para a gente. Mateus 7, 22 e 23. Will, me ajuda por favor. Esse é um fator que nos afasta de Jesus, irmãos. Fazer por costume. Fazer por fazer. Não é porque a gente faz que Jesus está com a gente. Muitas das vezes nós fazemos e Jesus não está conosco. E olha só o que a Bíblia ela nos diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então, Jesus falando, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam-se de mim vocês que praticam o mal. Mas não fiz, Jesus. Mas no teu nome não curamos. Mas no teu nome não expulsamos demônio. Mas no teu nome não fizemos tantas coisas. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Fazer por costume, fazer por fazer. E para a gente finalizar, outra coisa que eu aprendi. Carlão, perdi Jesus, perdi minha vitória. Carlão, confesso que tiveram dias, e assim eu confesso para você, que tiveram dias, irmãos, de eu fazer por fazer, de eu fazer por costume, que eu cheguei a pensar, confesso aqui, estou confessando a vocês o meu pecado. Que eu falei, nossa, tem que ir para a igreja hoje de novo? Nossa, mas queria tanto ficar aqui em casa hoje, queria tanto ficar assistindo Netflix, queria tanto fazer uma janta aqui, comer de boa, depois dormir, queria tanto descansar, porque esse é um discurso que a gente costuma usar muito, né? Hoje eu vou ficar em casa para descansar. Deus está falando com alguém aqui, não sei quem. Comigo, irmão, é comigo, não é com você não. Queria ficar tanto em casa para descansar. Fazer por costume. Perdi Jesus. Confessei a vocês o meu pecado. Só que depois caiu a minha ficha. Se eu perdi a Jesus, o que eu tenho que fazer? Assim como os pais de Jesus fizeram. Eu preciso voltar atrás, irmãos. Quantas são as pessoas que se desviam do caminho do Senhor, esquecem a Jesus, perdem Jesus de vista, se veem aí numa dificuldade imensa. Olha só, os pais de Jesus viajaram por um dia inteiro, mas sabe quantos dias demoraram para que os pais de Jesus encontrassem Jesus de novo? 3 dias. Aprendo com isso, irmãos, que quando a gente perde Jesus, quando a gente esquece de Jesus, o caminho de volta, até o momento que a gente encontra Jesus novamente, ele demora um pouco mais. Então se esforce para estar perto de Jesus, se esforce para não se esquecer de Jesus,
Se esforce para não deixar Jesus para trás. Se esforce para não fazer as coisas como de costume. Se esforce, irmão, para você não se distrair com as vitórias que Deus tem te dado. Se esforce. Se esforce. E Carlão, ó, Lucas 2:46, Will. Tudo que eu estou passando para vocês aqui hoje é com base bíblica. Estamos conversando a respeito da Bíblia. Não é o que o Carlão acha. Eu li a Bíblia, eu trouxe uma reflexão e ensinamento para mim e estou compartilhando com você o ensinamento que eu trouxe para mim. Lucas 2:46 diz assim, ó: 3 dias depois, Jesus e Maria encontraram o menino num dos pátios do templo. Eles se deram conta que tinham perdido a vitória deles, porque Jesus era uma vitória na vida de José e Maria, irmãos. Eles se deram conta de que eles tinham perdido a maior vitória da vida deles. Eu comecei o texto, a reflexão nossa dessa noite, falando a respeito disso, que a nossa maior vitória é a nossa salvar, e Jesus, que era a maior vitória de José e de Maria, havia sido perdido por eles. Quando nós perdemos a nossa maior vitória, quando nós esquecemos da nossa maior vitória, a gente precisa fazer que nem os pais de Jesus fizeram. A gente precisa ir atrás, voltar atrás, se esforçar para que essa vitória ela não se afaste de nós. E aí você pode se perguntar, como que eu faço isso, Carlão? Como que eu volto para Jesus? Lição de discipulado. Estava com um dos juniores hoje passando a primeira lição, introdução, lição de número 1. Lição número 1, estágio de número 1. Que diz o seguinte, o tema da conversa: você quer algo mais no seu relacionamento com Deus? Carlão, perdi Jesus de vista. Eu tô que nem você falou aí, Carlão. Eu venho para a igreja, mas eu venho por vir, Carlão, que já está no meu costume. Eu sei que quarta-feira é dia de culto, eu sei que sexta-feira é dia de culto, eu sei que domingo é dia de culto, eu venho, Carlão. Carlão, eu sou músico, então eu venho para tocar. Carlão, eu sou músico, eu venho para cantar. Carlão, eu sou diácono, eu venho para trabalhar. Só que Jesus, ele já não é mais a sua vitória, a principal vitória, o centro da sua vida. Talvez Jesus para você, ele acabou ficando para trás. Talvez a maior vitória da sua vida acabou ficando para trás. E como você faz para resgatar, para se achegar, para se apegar a essa vitória novamente? Primeira situação, no seu relacionamento com Deus. Você precisa voltar à palavra do Senhor. A palavra do Senhor para conosco é Deus. A palavra do Senhor aqui, ó, é Deus falando conosco. Carlão, preciso ouvir Jesus. Eu quero crescer, eu quero edificar o meu relacionamento com Deus a partir de hoje, Carlão. Eu sei que eu estou buscando tantas vitórias no Senhor, mas eu sei que a principal vitória na minha vida é a minha salvação. Como que eu faço para edificar o meu relacionamento com Jesus? Volte a ler a palavra do Senhor diariamente. Que mais, Carlão? Volte a orar. Numa conversa com Deus, ou numa conversa com qualquer outra pessoa, há um momento que você fala e há um momento que você escuta. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E para Deus nos ouvir, nós precisamos falar com Deus. E como que nós falamos com Deus? Através da nossa oração. Terceira situação. Eu preciso congregar, irmão. Não basta eu ler a palavra do Senhor, não basta eu orar, se eu não participar, se eu não cultuar, se eu não vier para o templo. Uma coisa está ligada à outra. E nós disponibilizamos, irmãos, tudo para os irmãos. Carlão, quero ler a Bíblia. Tem discipulado, tem escola bíblica para você participar, para você poder ler a Bíblia. Carlão, quero orar. Eu preciso orar, mas em casa só Deus sabe a luta que é para orar em casa. Vem para sexta-feira, culto de oração. Tá aí, ó, fica 1 hora, a gente ora, a gente fala em línguas estranhas, a gente conversa com Deus. Carlão, quero congregar, mas nossa, para mim parece que é tão difícil. A gente disponibiliza tudo para os irmãos, ó, é célula, quarta-feira tem culto de manhã, tem culto à noite, sexta-feira tem culto de oração à noite, sábado tem a consagração de manhã, tem culto para jovens, adolescentes, juniores à noite. No domingo nós temos 3 cultos. Na terça-feira tem célula, na quinta-feira tem célula, no sábado tem célula.
Então, irmãos, olha o que é situação para você congregar. Não falta. E aí Lucas, capítulo 2, verso de número 51, diz assim, a parte A do versículo. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Acho que você não entendeu. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Talvez você tenha dado um glória a Deus, mas talvez você não tenha pegado a conversa. Você veio nessa noite para receber uma vitória do Senhor. E sabe o que Deus está mandando te dizer nessa noite, na palavra dele? Que Ele está voltando com você para a sua casa. Ele está voltando com você para a sua família. Ele está voltando com você para os seus negócios. Ele está voltando com você para os seus. Ele está voltando com você, assim como Ele voltou com a família dele. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Aplauda, mas aplauda a Jesus. Glória a Deus. E para a gente fazer a nossa oração final e os músicos trazerem uma canção aqui, eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé e eu vou ler a minha última referência bíblica nessa noite. A vitória, irmãos, está em Jesus. Mateus capítulo 6, verso de número 33, diz assim, Portanto, meus irmãos, na minha tradução estava assim, ponham em primeiro lugar, na sua vida, na nossa vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas, ou todas essas vitórias que vocês vieram buscar nessa noite. Coloque Deus, irmãos, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você for fazer, coloque Jesus no centro da sua vida. Para tudo. Está pensando em abrir um negócio? Coloque Jesus no centro dos seus negócios. Coloque Jesus no centro das suas finanças. Coloque Jesus no centro da sua família. Porque quando você faz isso, olha o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós fazemos isso, quando colocamos na nossa vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele nos dá tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós pedimos. Então, nessa noite eu vou te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração nessa noite. Eu vou orar por você, irmãos. Você não vai precisar orar comigo. Você vai receber a minha oração e você vai concordar com a minha oração nessa noite. E eu creio que Deus já começou a operar milagres e maravilhas nessa noite na sua vida. Então eu vou orar por você, você vai receber essa oração e depois não esquece de testemunhar. Fala, olha, Deus fez na minha vida. Eu comecei a colocar, Carlão, Deus no centro da minha vida. Pastor Marcos, coloquei Deus no centro da minha vida, Jesus no centro da minha vida. E tudo mudou, Carlão. Tudo mudou, Pastor Marcos. Não deixe, irmãos. Já estou fazendo dessa minha conversa uma oração com você. Não deixe com que as dívidas, elas tirem o seu foco do Senhor Jesus. Não deixe que os seus problemas, os problemas que estão sobre a sua vida, não deixe com que eles tirem o seu foco de Jesus. Não deixe. Peça para Deus nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós podemos refletir na Tua palavra nessa noite, ó Deus, a respeito do momento em que Maria, a Tua mãe aqui nessa terra, Pai, e José, o Teu pai, esqueceram o Senhor em Jerusalém. Nós refletimos e nós vimos que por alguns momentos de distração, com a vitória, Pai, que o Senhor tinha dado àquele povo, por conta dessa distração com a vitória, eles acabaram se esquecendo do Senhor. Então o que eu te peço nessa noite, pelos meus irmãos, ó Deus, é o seguinte: que o Senhor não venha deixar com que os meus irmãos se distraiam
com aquilo que o Senhor já trouxe sobre a vida deles nessa noite, com a vitória, com as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a vida de cada um deles nessa noite. Não deixe, ó Pai, não deixe, Jesus, com que eles se distraiam com isso. Não deixe, meu Deus, não deixe com que eles se distraiam com as bênçãos que o Senhor está, ó Deus, manifestando na vida deles. Não deixe eles se distraírem com isso, ó Pai. Não deixe. Meu Pai, eu também te peço, para que eles não venham, ó Deus, fazer aquilo que é para o Senhor, mas fazer como de costume, eles já fazem. Que eles venham fazer com amor, ó Pai. Que eles venham fazer sabendo, ó Deus, que é para o Senhor. Que eles venham fazer, ó Pai, sabendo que eles estão fazendo com o foco no Senhor, que é colocando o Senhor em primeiro lugar na vida deles. E se por acaso, ó Deus, os meus irmãos vieram a te esquecer, assim como em momentos da minha vida eu me esqueci do Senhor, Pai. Eu me distraí, eu fiz por fazer, fiz como de costume, porque eu já sabia como fazia. Se porventura, ó Deus, há algum irmão, alguma irmã que se encontra aqui nessa noite, nessa condição, que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus, a voltarem, ó Pai, e a terem um encontro novamente com o Senhor. Que eles possam ter a oportunidade de se encontrar, ó Deus, como foi no primeiro amor. Que eles venham, ó Deus, olhar para a vida deles e que eles venham perceber: me esqueci de Jesus, mas eu não quero e eu não posso ficar longe de Jesus, eu quero estar perto de Jesus. Se há alguém nessa condição aqui, meu Deus, que o Senhor possa dar essa chance para eles, que eles possam entender que por mais que eles te esqueceram, que o Senhor os espera, ó Pai, de braços abertos para recebê-los. Que da mesma forma, ó Deus, como José e Maria, quando encontraram a Jesus, ficaram felizes, e logo após, a Tua palavra nos diz, que então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré. Que dessa mesma forma venha acontecer nessa noite, que o Senhor venha voltar para casa, ó Deus, junto dos meus irmãos que aqui se encontram, que o Senhor venha voltar com eles, que eles venham voltar para casa com o Senhor na parentela deles, com o Senhor como centro da vida deles, porque quando nós temos o Senhor como centro das nossas vidas, em primeiro lugar em tudo aquilo que nós fazemos, a Tua palavra nos diz que todas as coisas que nós buscamos no Senhor, as vitórias que nós tanto queremos, o Senhor as adiciona nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, clamo pela vida dos meus irmãos, e que eles possam sair daqui nessa noite com essa certeza na vida deles. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, papai, e te agradeço. E você que está aqui nessa noite, está em casa ouvindo essa mensagem, aplauda ao Senhor.